Oi, lindos, voltei! E no vídeo de hoje vai ter romance do passado, sim. Um caso de amor, sexo e traição que rendeu um fruto para a vida inteira e que movimentou a imprensa internacional no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Amores, o vídeo de hoje é babadeiro e a gente vai falar sobre o romance super falado no mundo inteiro de Luciana Gimenez e Mick Jagger. E pega a pipoca e bora relembrar esse romance do passado, porque essa é mais uma história do fundo do baú. Bom, lindos, e antes da gente já começar essa história, eu quero pedir pra você já deixar o seu like agora, porque se esperar pro final do vídeo, você esquece. E se você é aquele amante de uma boa nostalgia, gosta de relembrar a cultura pop dos anos 90 e 2000, já segue o canal, porque toda semana eu trago algum vídeo relembrando algum dos fatos que movimentou a década passada. Bora relembrar essa história que movimentou o final do século passado e início desse? Bom, gente, a história que eu vou contar hoje aqui, do romance entre a Luciana Gimenez e o Mick Jagger, é baseada em uma das várias biografias que foram escritas sobre o astro do Rolling Stones. Nesse vídeo especificamente, a gente vai se pautar pelo que está escrito na biografia. Mick, a vida louca e o gênio selvagem Jagger. Bom, e no capítulo que o autor narra a história de como Mick e a Luciana se conheceram, a gente fica conhecendo a vida pregressa, literalmente selvagem de Mick Jagger em relação aos romances que ele tinha. É sempre bom a gente lembrar que mesmo sendo casado, Mick Jagger sempre manteve uma vida extremamente agitada quando o assunto era romance. E muitos desses romances eram com mulheres extremamente famosas. E uma dessas várias amantes que Mick Jagger teve foi a atriz Angelina Jolie, que, segundo o autor do livro, ele foi loucamente apaixonado por ela em um romance que durou ali todo o final dos anos 90. Em 1998, os Rolling Stones estavam vindo para o Brasil para fazer parte da turnê daquela época. E o Mick convidou a Angelina Jolie para vir junto com ele acompanhar a turnê dos Stones na América do Sul. Gente, fazendo uma pausa aqui, relembrando que nessa época o Mick Jagger ele já era casado há mais de 20 anos com a modelo Jerry Hall, com quem ele tinha 4 filhos, inclusive um bebê recém-nascido na época. Apesar do convite, a Angelina estava muito envolvida com as filmagens do longa Garota Interrompida, que mais pra frente lhe renderia o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Por conta desse compromisso, ela declinou do convite para vir ao Brasil acompanhar o Mick Jagger na turnê dos Rolling Stones. Bom, e assim, os Stones vieram para o Brasil fazer o seu show e em uma bela noite de 1998, Mick estava numa festa oferecida pelo magnata brasileiro Olavo Egídio Monteiro de Carvalho. Depois de ter dançado com várias garotas, uma que realmente chamou a atenção do Mick foi uma morena de 1,80 m chamada Luciana Gimenez Morat. Bom, a Luciana, que naquela época já tinha morado durante muitos anos na Europa, era uma das poucas garotas da festa que falavam inglês fluentemente, além de português, espanhol, italiano, francês e alemão. Ufa! Bom, a Luciana ela já tinha namorado um astro do rock anteriormente, o Rod Stewart. O caso deles durou quase um ano, mas depois de um tempo a Luciana percebeu que o Rod não estava disposto a se divorciar da sua esposa, Rachel Hunter, para ficar com ela. A Luciana resolveu meter o pé. Bom, e no livro o autor descreve como foi essa primeira interação entre a Luciana e o Mick Jagger na festa da mansão do magnata brasileiro. A certa altura, Mick disse a seus anfitriões que ele e a jovem iam até os jardins da mansão para meditar. Em vez disso, começaram um caso que teria sérias consequências para a vida pessoal de Jagger. Às 3 da manhã, Mick foi embora em uma Mercedes preta. Bom, e logo depois, o autor descreve um pouco de como foram os primeiros meses do romance que Mick mantinha com a Luciana às escondidas. O autor também utiliza algumas falas da Luciana para algumas entrevistas que ela deu e também a declaração de um amigo dela que teria sido confidente e sabia de toda a história do romance entre os dois. Mick não tinha desistido de Angelina, mas por enquanto, Luciana era um bom passatempo. Abre aspas, eu simplesmente adoro sexo, ela uma vez deixou escapar a um jornalista espantado. Já transei em praias desertas, em um avião e até em uma boate. Ela estava determinada a satisfazer Jagger, que era vários anos mais velho do que o próprio pai dela. Tudo que Mick precisava fazer era chamá-la, disse o amigo que dividiu o apartamento com ela, Lars Albert.
e em poucos minutos ela estava caminhando do aeroporto. De acordo com Albert, isso ocorria pelo menos uma vez por mês, e era sempre Luciana que pagava as passagens. Uma vez, ela voou de Hamburgo para a Dinamarca para passar uma única noite com Jagger. O livro também traz uma declaração desse amigo da Luciana, que ele diz que a Luciana garantiu para ele que ela, durante um bom tempo, fazia sexo seguro com o Mick Jagger, que era uma coisa que ela não abria mão, e que nada aconteceria se ela não quisesse. Esse mesmo amigo admite nessa entrevista que o desejo da Luciana sempre foi querer conquistar o Mick Jagger, porque ela sempre foi loucamente apaixonada por ele. E que a Luciana sabia que, em circunstâncias normais, o Mick não ia deixar a esposa Jerry Hall para ficar com ela. Então, segundo esse amigo, a única forma que a Luciana via de o Mick ficar com ela era tendo um filho com ele. Nessa parte, é importante salientar que o autor ele levanta esse questionamento: se a Luciana teria engravidado de propósito para prender o Mick Jagger. Então ele põe uma aspas dela, né, de uma entrevista que ela deu na época, que perguntaram isso pra ela, né, se ela teria feito uma armadilha pro Mick ficar preso a ela. E ela contestou, disse que era um absurdo esse tipo de acusação contra ela e que ela não era esse tipo de garota. Esse amigo da Luciana também conta que ela sempre dizia pra ele que ela tentava manter sempre a chama da paixão acesa entre ela e o Mick Jagger. E aí tem um momento que ele conta, né, de duas aventuras sexuais que eles tiveram. Uma delas ele conta que a Luciana disse que uma vez serviu vinho pro Mick Jagger dentro do sapato dela e que ele tomou o vinho no sapato, jogou pra trás. E conta também de uma outra situação que era quando eles faziam guerras de travesseiro nus nos quartos de hotéis que eles ficavam, em que eles se divertiam muito e riam como se fossem dois adolescentes. Bom, e a verdade, gente, é que o Mick Jagger, mesmo sendo casado e tendo essas várias amantes, ele não tinha interesse em ser exclusivo de mulher nenhuma, né? Como eu falei aqui anteriormente, ele tinha várias amantes. Nessa época ele começou o romance com a Luciana. Ele estava em um romance já de um bom tempo com a Angelina Jolie, e o livro deixa bem claro que ele era loucamente apaixonado por ela. E tinha também, na época, uma outra amante dele, que era a então modelo Carla Bruni. Ela era muito apaixonada por ele, pelo menos é o que o livro descreve, e inclusive ela chegava a ser bastante desrespeitosa com a esposa do Mick, porque ela ficava fazendo ligações e fazendo declarações para que a Jerry Hall soubesse que o Mick estava com ela. Mas o ápice dessa história toda acontece quando, em 27 de novembro de 1998, o jornal britânico The Sun estampa na capa uma foto da Luciana com a manchete afirmando que ela estava grávida do Mick Jagger. Mano, agora pensa aqui na Jerry Hall, a esposa do Mick. Imagina o caos na vida dessa mulher. Saber junto do mundo inteiro que o próprio marido ia ter o 7º filho e que não era com ela, era com uma outra mulher. Assim, o auge da humilhação, né? E o Mick Jagger ficou pistola com toda essa exposição. Ele detestou o fato da Luciana ter saído na capa de um jornal falando sobre o romance, sobre a possível gravidez. E durante toda a gestação da Luciana, ele se manteve distante dela. Então, em 17 de maio de 1999, nasce em Nova York o triplo cidadão Lucas Morrice, que foi registrado inicialmente sem o nome do pai, esperando a confirmação de que Mick era de fato o pai do bebê Lucas. E aqui eu falei que o Lucas é o triplo cidadão, né? Porque a Luciana disse isso numa matéria logo depois do nascimento do Lucas, que ele tinha tripla cidadania, porque ela optou por parir o Lucas em Nova York, que era um dos lugares onde ela já morava. E ele nascendo em Nova York, ele é cidadão americano. E como ela é brasileira, ele também tem a cidadania brasileira. E como o pai dele é britânico, ele também tem a cidadania britânica. Bom, e depois do nascimento do Lucas, a Luciana Gimenez inicia uma batalha judicial contra o Mick Jagger nos tribunais de Londres, pedindo 5 milhões de libras, o equivalente na época a 8 milhões de dólares, pelo reconhecimento da paternidade do menino. E o livro conta também que no mesmo tempo que a Luciana abre esse processo contra o Mick, ela tenta de alguma forma reatar o relacionamento amoroso entre os dois. E o livro segue contando que o sentimento não era mútuo e que Mick culpava a Luciana pelo fim de seu casamento com Jerry Hall. Bom, é aqui a gente vê bem a coisa do macho escroto, né? Porque o cara resolve fazer sexo sem proteção e ele pressupõe ali que a Jerry Hall estaria disposto a vida inteira a tolerar as traições dele e as humilhações que ela passava por conta disso. O livro conta também a visão da Jerry sobre isso, né? Na época ela contou que ela já sabia que o Mick tinha várias mulheres, que ele tinha muitas amantes, que ele viajava muito, eles ficavam muito tempo distantes um do outro,
mas ela sentiu que a coisa mudou quando os filhos dela começaram a usar um tom de zombaria, porque ela aceitava que o marido fosse infiel a ela aos olhos de todo mundo. E aí ela percebeu, não, peraí, eu não tô dando uma educação legal para meus filhos. E quando veio o escândalo, né, do romance da gravidez da Luciana Gimenez, para ela foi o ápice, assim, da humilhação. Então ela resolveu botar um ponto final naquilo ali e entrar com um pedido de divórcio. Em julho de 1999, o teste de DNA comprovou a paternidade e Mick e Luciana seguiram ali na tentativa de entrar em um acordo financeiro. Bom, e publicamente, a Luciana sempre salientava que o maior desejo dela era nutrir uma boa relação entre pai e filho. Mas nos bastidores, né, a galera dizia que ela afirmava que ela nutria esperança, sim, de reatar o relacionamento entre ela e o Mick Jagger e eles serem uma família. Aos poucos, o Mick ele foi afinando ali a relação dele com o Lucas, né? Porque era filho dele, estava comprovado. E ele foi visto, né, num passeio, uma vez com a Luciana em Londres, empurrando um carrinho de bebê. Tem até manchete de jornal da época, ele dizendo que estava encantado, né, com o menino. O Lucas sempre foi a cara do Mick Jagger, né? Assim como todos os filhos do Mick, que tem aquela boca dele que é muito marcante, os traços dele são muito marcantes nos filhos. Aquela coisa, né, gente? Assim como com os outros filhos, o Mick ele nunca foi muito presente na vida do Lucas, né? Ele é um cara nômade, ele vive viajando, então estar com os filhos dele é quase como se fosse um compromisso como todos os outros. Tem um trecho do livro que fala uma visita que ele fez para os filhos. Pô, ele estava em turnê várias semanas, aí ele chegou em casa, né? Porque ele era casado com a Jory Hall ainda, eles tiveram 4 filhos. Ele ficou 1 hora no quarto de brinquedo com as crianças, ficou ali interagindo, depois foi embora de novo e ficou várias semanas também sem ver os filhos. O Lucas não foi diferente, né? Com o passar dos anos, eles se viam, passavam um tempo juntos, ou em Nova York, ou em Londres. Ele tentava ligar pelo menos uma vez por semana, e como fazia com os outros filhos também, sempre dava presentes caros nas datas especiais. Bom, em relação a ele, a Luciana, ela, da parte dela, ela sempre foi muito carinhosa em falar do Mick Jagger. Ela sempre falou muito bem dele, sempre fez altos elogios dele. E muitas vezes, algumas entrevistas que ela dava, ela deixava assim no ar que ela e o Mick poderiam estar tendo uma relação muito mais do que apenas pai e mãe do Lucas. Eles compartilharam, né, muitos momentos de intimidade, tem algumas fotos aí que mostram eles juntos em alguns momentos especiais, assim, bem estilo família. A verdade mesmo, gente, é que o Mick Jagger é de todas e não é de ninguém. Depois de um tempo, né, a gente acompanhou a história da Gimenez aqui no Brasil, ela desencanou total do Mick Jagger, viu que daquele mato não ia sair cachorro nenhum mesmo, e depois de alguns anos, ela iniciou um romance com o dono da Rede TV, o Marcelo de Carvalho, que é onde ela apresenta o programa dela, o Super Pop. Eles casaram em 2006, tiveram um filho, né, o Lorenzo, e um tempo depois eles se separaram. Em relação a ela e Mick Jagger, eles seguiram muito amigos, Luciana sempre muito carinhosa com ele. Inclusive, quando ele veio com os Rolling Stones no Brasil em 2008 para fazer um showzaço na praia de Copacabana, ele deu uma entrevista pro programa dela, acho que foi o único programa, né, que ele deu entrevista, né, e eles sempre se trataram com muito carinho, ficou uma amizade ali. Inclusive, ela já afirmou em algumas entrevistas que o Mick é o melhor amigo dela. Bom, lindos, é isso. Esse foi mais um episódio do Romances do Passado. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários se você conhecia essa história, esses detalhes aí desse romance da Luciana com o Mick. E também me conta aí nos comentários se tiver outros romances do passado que você gostaria de rever. Me fala que eu faço um vídeo contando todos os detalhes pra vocês. E não esquece de compartilhar com as amizades que também gostam de uma boa nostalgia, porque recordar é viver. Beijinhos!